aquele que é digno de glória. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais forte aí nesse primeiro domingo do ano. Domingo de bênção. Sol. Levanta sua mão mais alto que você puder nessa manhã. Levante suas mãos bem alto. Levante suas mãos bem alto. Feche os teus olhos aí no seu lugar, querido. Nesse primeiro domingo, consagra a tua vida ao Senhor, tua família, todos os dias desse ano. Declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu, totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para... Adore ao Senhor, meu irmão, declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu, tu és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Mais forte que você puder, declarar: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare: luz do mundo, bem forte, cante. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar. Eu quero sim viver. Pega suas mãos o mais alto que você puder e diga: eu vim para te adorar. Eu vim para adorar-te, vim para dizer, para te dizer: eu te amo sim, Senhor, totalmente. Mais do que tudo, Senhor, eu te quero sim, eu te quero sim. Eu vim para adorar, eu vim para mostrar-me, para te dizer: totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga: eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas. Adora, igreja. Glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Somente a igreja declara: eu vim para adorar-te. Feche os teus olhos, meu irmão, e adore. Totalmente amável, tu és tão maravilhoso. Rasga o seu coração nessa manhã, querido. Rasga o seu coração. Eu vim para adorar, eu vim para adorar, eu vim, eu vim, totalmente tão maravilhoso para mim. Eu vim
estão em ti, Senhor. Totalmente amável, totalmente digno. Bem forte, diga: tão maravilhoso para mim. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, digno de glória. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que nesse primeiro domingo desse ano, nessa primeira reunião, ó Deus, das 10 horas, nessa celebração, ó Pai, da ceia do Senhor, que a Tua palavra não apenas seja, Senhor, proclamada, mas, ó Deus, que os nossos corações estejam tão famintos por ela. Ó Deus, que os nossos corações sejam realmente essa terra boa, onde a Tua palavra caindo possa florescer para a glória do Teu nome. Senhor, abençoamos aqueles que estão aqui, abençoamos os milhões que assistem pela televisão, Senhor. Ó Deus, para que eles tenham também alegria de um dia chegarem nesta casa e juntos celebrarmos o Teu nome, pela alegria de conhecê-los, de amá-los e de sermos também amados. Senhor, mas que nesta manhã Tu concedas ao pregador graça, sabedoria, unção, mas acima de tudo, que a Tua palavra provoque, Pai, mais fome do Senhor, pelo Senhor, a fome da salvação, da reconciliação e da vida eterna, em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, queridos. Eu quero que você abra comigo no livro de Números, capítulo 13. Esse é um texto que Deus falou tanto ao meu coração para compartilhá-lo com os irmãos. Números, capítulo 13. Nós conhecemos tão bem esse episódio, quando o povo de Israel, na saída do Egito, ao momento quando são enviados 12 espias para conhecerem a terra. Nós estamos entrando agora numa nova terra, uma terra chamada o ano de 2010, ano da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tão interessante que na Bíblia, Deus não permite ao homem conhecer o futuro. Tudo que Deus quer é que o homem no presente confie nele, descanse nele, nas promessas dele. Deus odeia os feiticeiros, os algorentos, os prognosticadores. Odeia no sentido daquilo que eles fazem. Ele ama as pessoas, mas aqueles que enganam, querendo desvendar o futuro, o que vai acontecer. Na virada do ano, quantas pessoas foram consultar astrólogos? Como é que vai ser o ano? Vai ser assim, vai ser assim. Deus não permitiu, não permite. Deus deseja que a gente viva apenas um dia de cada vez. E nesse episódio, há um momento quando o coração de Deus sangra, ao ver exatamente as manifestações da incredulidade, porque não foi Deus que mandou
que o povo, aqueles 12 espias, fossem conhecer a terra. Não. Quando conhecemos a história, o povo viveu no cativeiro, lá no Egito, por pouco mais de 400 anos. 400 anos debaixo de tanta opressão, 400 anos escravizados, 400 anos sem liberdade, 400 anos sem oportunidade de culto, de adoração, 400 anos amargando, mas houve o livramento do Senhor. Daqui a pouco, quando vamos beber do vinho, quando vamos comer do pão, símbolos do corpo e da morte do Senhor, esta é a nova aliança, mas ela simboliza também a realidade do cordeiro que foi morto, o cordeiro pascual, o cordeiro que foi imolado, e o sangue daquele cordeiro foi colocado nos umbrais das portas como um sinal que aquela família que estava ali dentro estava protegida. A Páscoa é essa passagem. Naquela noite, quando o anjo da morte visitou o Egito, todos os primogênitos, seres humanos e animais, naquela casa que não tinha marca do sangue, todas as casas choraram um morto, choraram alguém, o primogênito que tinha morrido. O povo sai, algo tão glorioso. O mar se abre. Antes de abrir, o questionamento de Moisés: como que será? Como que será? E Deus diz para Moisés: Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E quando o povo marchou, o mar se abriu. Você muitas vezes pergunta: pastor, como é que vai ser esse ano? Uma coisa que eu sei é que esse ano, se Deus permitir, terá a mesma quantidade de dias, e que nós temos que viver um dia de cada vez. E o mar vai se abrindo à medida que nós vamos caminhando. Os obstáculos podem vir, situações as mais confusas podem vir, mas que você pode caminhar, você vai atravessar a pés enxutos. O povo experimentou isso, passou por Ramsés, chegou a Sucote, começou a andar no deserto. Logo veio uma nuvem da glória do Senhor. Chegaram em Etã, em Piaróide, Migdol, passaram por Mara, chegaram em Elim, em Refidim. Começou a cair o maná. Todas as manhãs, quando saíam, o maná estava sobre a terra, era somente comê-lo. Houve lá a água saindo da rocha. Houve aquela guerra com Amaleque. Passaram por Quiriot-Tava, chegaram no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus dá lei para o povo, estabelece todos os princípios para o povo, e o povo vai caminhando até chegar num lugar chamado Cádiz Barneia. 2 anos se passaram. 2 anos. Da saída do Egito até a chegada em Cádiz Barneia, 2 anos se passaram. Mas quando chegam em Cádiz Barneia, o povo faz algo. Para nós entendermos, antes de lermos aqui Números, nós vamos abrir em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, verso 19 e 20. Deuteronômio capítulo 1, verso 19 e 20. Acharam? Diz assim: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou essa terra diante de ti. Sobe. Possuía
como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então, todos vós chegastes a mim e dissestes. Então o povo que disse, o povo que fez esse pedido, o que eles pediram? Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por que caminho devemos subir, e que cidade devemos ir. Foi o povo que pede o Senhor, mas Deus já tinha mostrado como que seria a terra. Quando você chega no capítulo 8, Deuteronômio 8, o versículo 7 até o versículo 9, Deus já tinha falado, repetido tantas vezes como que era a terra. Deuteronômio 8, verso 7 diz: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terras cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Aí ele vai descrevendo a terra. Várias vezes Deus já havia mostrado como seria a terra. Desde lá do Egito, Ele estava falando: a terra, ela mana leite e mel, é uma terra de fartura, é uma terra de abundância. Mas o nosso coração, quantas vezes é aquele coração perverso, é aquele coração que, quando nós oramos e dizemos: seja feita a tua vontade, algumas vezes Deus também vira para nós e diz assim: seja feita a tua vontade. O grande drama é nós vivermos a vontade de Deus ou vivermos a nossa própria vontade. Porque para Deus o amanhã já é conhecido. Tudo que Deus queria era que o povo não precisasse mandar enviar espias, coisa nenhuma. Deus já tinha feito toda uma descrição como seria a terra, tinha mostrado. Deus queria que o povo simplesmente confiasse nele, que as promessas dele, ele cumpre as promessas. Mas o povo que pediu Deus, vão mandar 12 para irem, para conhecerem a terra. Em outras palavras, numa atitude, eles estavam dizendo assim: nós não confiamos no teu relatório, não confiamos nas tuas promessas, não confiamos. O nosso grande drama é que muitas vezes também afirmamos com as nossas atitudes que nós não confiamos no Senhor. Não precisava mandar espia nenhum. Se Deus já tinha trazido o relatório, um retrato como era a terra, eles deviam apenas dizer assim: Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Nós hoje cantamos: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir. Quando nós olhamos, o povo, por causa disso, perdeu 38 anos. 38 anos. Porque lá nesse lugar, Cades Barneia, o povo ficou girando ali durante 38 anos antes de entrar na terra. E todos aqueles que saíram do Egito, de 20 anos para cima, nenhum entrou na terra, com exceção de Josué e Calebe. Quando nós saímos um pouquinho só da vontade do Senhor, é como um foguete. O computador tem toda a programação dele. Se ele sair 1 milímetro da rota lá em cima, ele vai passar longe do seu destino milhões de quilômetros. 1 milímetro. Vamos então para Números capítulo 13. Lá em Deuteronômio nós lemos que quem pediu para enviar os 12 espias? O próprio povo. O povo que diz: vamos mandar. E Deus diz: você quer isso? Então tá. Olha o que acontece.
Números capítulo 13, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vamos parar aqui. Você, meu irmão, quantos homens temos aqui casados? Levante a mão. Você é a cabeça na sua casa. Ou seja, você é o líder na sua casa. Há uma responsabilidade tão grande sobre você. Você pode ser esse líder para conduzir a sua casa, para possuir as promessas do Senhor. Como você é líder também, muitas vezes, para desobedecer o Senhor e sofrer as consequências. Ou seja, sobre nós os homens, Deus confiou um papel de liderança, de proteção. Por isso que para nós os homens, como cabeças na casa, a responsabilidade é tão grande. A responsabilidade é tão grande para realmente cumprirmos o papel do Senhor, para cumprirmos a vontade do Senhor. E esses homens aqui que foram nomeados, foram príncipes. E aqui diz a palavra, o verso 17, Números 3, 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Mas para que espiar, se Deus já tinha dito que era bom? É como se você fosse comprar um automóvel e o vendedor fosse o próprio fabricante. E o próprio fabricante tem já um histórico que ele sempre fez o melhor. Você precisa experimentar o carro. Você não está comprando nada de segunda mão. Você não está comprando nada de alguém que é safado. Você está comprando do fabricante. Deus, ele já havia dito: a terra é assim, 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 assim. Quando você lê Deuteronômio, lá está o retrato da terra. Eu preciso espiar o que Deus já deu. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é glorioso. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. O nosso grande drama é que as nossas cabeçadas, os nossos fracassos, vêm exatamente por não crermos no caráter de Deus. O caráter do Senhor, Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Tudo que nós temos que proclamar é isto: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos falar? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Outra vez: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje, há tanta gente querendo entender Deus. Existem até o respeito e tudo. Existem até os doutores, doutor em Deus, doutor em divindade. Nós vamos ter apenas isso. O que eu preciso saber de Deus? Eu preciso saber isso, que Ele é bom, que a misericórdia dEle dura para sempre, que eu preciso crer nas promessas do Senhor. Eu preciso apenas crer, e crer é descansar. Crer é saber que Ele tem tudo sob o controle. Crer é saber que Ele é como um pai que se compadece dos seus filhos. Eu preciso crer que os céus podem passar, a terra deixar de ser, mas Ele cumpre a sua palavra, Ele vela pela sua palavra, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Querido, você não precisa querer ficar sabendo: o que vai acontecer? Vai ter crise, vai ter isso. Querido, apenas o Senhor quer só isso. É como um filho pequeno que segura na mão do pai. Pode atravessar as avenidas mais congestionadas, pode passar pela pinguela mais estreita, pode passar pelas florestas mais densas, mas quando o filho está ali segurando a mão do pai, ele tem uma certeza, ele tem uma convicção, ele diz: eu estou protegido, eu estou guardado. E enviou, ao verso 17, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas. Verso 18: vede a terra, que tal é?
E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos? E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, sem arraiais, sem fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias, das uvas. Verso 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, a qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo. Este lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Deus não esperava que eles trouxessem outro relatório da terra, senão aquele que ele havia visto. Deus não queria, seria impossível isto. Eles chegaram e falaram: a terra, aqui está, é boa, olha o fruto da terra, um cacho de uva tão grande, 2 homens para carregá-lo, que espetáculo. E eles foram. Verso 25 diz: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. 40 dias. Verso 26. Caminharam e vieram a Moisés, Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Eles não podiam trazer outro relatório. Verdadeiramente a terra mana leite e mel. A promessa do Senhor estava ali, o cumprimento estava ali. Agora o verso 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E adiante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu fico imaginando, à medida que esses homens falavam, o terror que foi estabelecido. Se você começar a olhar aqui o verso 28, a parte final diz assim: também vimos ali os filhos de Anak. Sempre eles estão falando também vimos. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, 2 Coríntios capítulo 5, o versículo de número 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Existem 2 maneiras de nós olharmos. Esses olhos aqui veem apenas o natural. Fé é nós chamarmos a existência as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. Fé é você, minha irmã, que é solteira, está aqui,
tem o sentimento no coração, o desejo de casar, e você está dizendo assim: pastor, ano que vem, no primeiro domingo do ano, vai estar aqui do meu lado meu marido. Fé é você começar a trabalhar. Hoje, o Isaac faz 4 anos. 4 anos. Ana Paula não podia ter filhos. Mas o que eu fiz? Eu plantei uma jabuticabeira no quintal. Eu dizia: eu vou plantar uma jabuticabeira para que os filhos da Ana Paula possam chupar jabuticaba na casa do vovô. Eu não plantei a jabuticabeira depois que o Isaac nasceu. Fé é você chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Nós caminhamos por fé. Quando você vai orar por alguém, aqui os médicos podem estar dizendo assim: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Como Marta e Maria, não tem jeito. Já faz 4 dias que ele foi sepultado. Fé, nós andamos por fé e não por vista. Porque os nossos olhos vão ver o quê? Que a terra tinha gigante? Tinha. Que a terra tinha dificuldade? Tinha. Que tinha inimigos? Tinha. Mas aos olhos de Deus, Deus já tinha soprado sobre todos os inimigos. Não era problema deles. Não era problema deles. Deus daria a terra para eles. E quando você lê, quando Deus traz o relatório, e quando você lê lá em Deuteronômio, a terra era lindíssima. Mas Deus não começa a pensar ali os inimigos, porque o problema dos inimigos era de Deus, não era deles. Muitas vezes nós queremos carregar em nossas mãos aquilo que é do Senhor. Deus não deixou que eu e você lutássemos com o diabo. Foi Ele que lutou, Ele que venceu. A nossa posição é apenas uma: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quem venceu o diabo não foi eu nem foi você, foi Jesus ali no Calvário. Lá ele esmagou a cabeça da serpente. Não foi você. Existe algo que nós fazemos, mas existe algo que está no coração de Deus. Esse ano, querido, o que você tem que fazer é entrar tomando posse. Agora esses homens chegaram lá, vimos os filhos de Anak. Não podemos subir contra aquele povo que é mais forte do que nós. Quantos obstáculos vêm e você começa a dizer: são mais fortes. Para nós, quando você tem o Senhor, sua vida está nas mãos do Senhor. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Se você o ama, se você tem essa fome por Deus acima de todas as coisas, se você o ama, todas as coisas irão cooperar para o seu bem. O grande drama é que nem todas as coisas cooperam para o bem daqueles que não amam a Deus. Jesus Cristo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uma das maneiras que você tem de expressar o seu amor ao Senhor, uma das maneiras que você tem de avaliar o seu amor pelo Senhor, é se você guarda os mandamentos dEle. E os mandamentos dEle não são penosos. Os mandamentos do Senhor trazem proteção. Os mandamentos do Senhor nos trazem como que uma cerca em nossa volta. Quando você vai lendo aqui o texto, de repente, no meio daqueles 12, 10 fazem um coro dizendo: não vamos conseguir, não vamos.
verso 30, Caleb fez calar o povo e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sempre existirão dificuldades em nosso caminho. Querido, não pense que em 2010 você nunca vai ter dificuldades. O Senhor disse: no mundo, enquanto seus pés estão aqui, você vai passar por aflições. Você vai passar por aflições. As dificuldades vêm, mas Ele diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não se entregue. Não se entregue. Não se entregue. Nós cantamos hoje: não recuarei. O Dedé teve um professor que ele era tão radical nessa de não recuar, que no carro dele não tinha marcha ré. Não tinha. Ele disse: só vou para frente. Eu posso dar mais volta, mas eu só vou para frente. Ou seja, não recuarei. As dificuldades vêm, mas nós devemos ultrapassá-las. Ou seja, pode vir. Quando Davi enfrentou Golias, antes de enfrentar Golias, ele já tinha um histórico. Eu matei urso, eu matei leão. Agora pode vir gigante, que é a mesma coisa. Mas ele que não colocou lá atrás o que ele já tinha. Então já tinha matado pulga, formiga, barata, rato, gato, cachorro, não sei. Algumas vezes a fé é alguma coisa que cresce. Você vai crescendo em fé. Ou seja, você vai crescendo em fé. É alguma coisa, pela prática, você vai avançando. Nós podemos vencer esses obstáculos. E diz aqui: eia, vamos falar essa palavra? Eia, olha para o seu marido e diga: eia, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Diga para o seu irmão: meu irmão, enterre talvez. Fala para ele: enterre talvez. Não é que talvez eu vença, talvez eu consiga, talvez esse ano seja o melhor ano, talvez esse ano, mas quando você enche o coração e diz: certamente, vamos falar? Certamente, outra vez, certamente, outra vez, certamente. Um dos nomes de Jesus é o Amém. Amém, essa certeza. Certamente prevaleceremos. Verso 31, Números 13, 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo que é mais forte do que nós. Com que facilidade as pessoas esquecem. A palavra diz: digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou. Digo fraco, eu sou. Vamos falar bem alto: digo fraco, eu sou forte. Não, mas faça assim mesmo, hein? Digo fraco, eu sou forte. Não é, é a força do Senhor em você, é a vida dele em você. A palavra diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Sabe, o cristão, ele não é otimista. Otimista é a força. Eu tenho que fazer força para ser otimista. Eu tenho que fazer força. Não. É apenas o reconhecimento da nossa identidade. É a nossa identidade que nos traz autoridade. A nossa autoridade, quando vivemos a palavra, porque, e diz aqui 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes.
e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu posso ver um gigante, mas tem duas maneiras de ver. Esses dias, eu estava numa casa, e tem uma vista muito bonita da cidade. Eu queria ver de perto. Aí tinha um binóculo. Eu coloquei o binóculo e via. De lá eu via aqui a igreja da Lagoinha, o templo. Vi o terreno onde vamos construir um novo templo. Estava pertinho, mas pertinho mesmo. Mas no momento que eu virava o binóculo, eu via tudo longe, tudo pequenininho, tudo pequeno. Sabe quando você, pela fé, vira o binóculo, você vai ver que os gigantes são desse tamanhozinho. São desse tamanho. O inimigo muitas vezes te faz olhar só aumentando o tamanho do inimigo. Outras vezes você o vê com seus olhos naturais. Mas como pela fé, você começa a ver as coisas diferentes. As dificuldades diferentes. Você não começa a olhar o tamanho dos gigantes. Você começa a olhar o tamanho de Deus. Deus é maior. Deus é maior. No início desse ano, talvez você esteja assim com o coração pequeno. Talvez seja uma enfermidade, um problema em casa, ou desemprego, uma situação que você sabe qual é. Mas dependendo do modo, se você olhar pelo binóculo natural, aquilo cresce. Mas se você olhar pelo outro lado, fica pequeno. Não tente, querido, fazer as coisas só por você. A palavra diz a nossa ansiedade para lançarmos sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe, Deus quer cuidar da gente. Quer cuidar. O grande drama é que nós não acreditamos muitas vezes nisso. Ele quer cuidar de você muitas vezes no meio da fornalha. Você quer, Senhor, apague o fogo da fornalha. Ah, não deixa eu cair. Querido, você pode estar na fornalha, mas Ele vai estar com você na fornalha. Ah, eu vou ficar lá, os leões estão lá, mas Ele vai estar com você ali. A diferença é que quando você não tem essa consciência, você está sozinho. Mas quando você lembra as palavras dele dizendo: nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Então o medo vai embora. Esses aqui estavam vendo os gigantes apenas e dizendo: olha, nós éramos aos olhos dele como que gafanhotos, pequenininhos. Jesus Cristo disse que o maior homem que veio à terra foi João Batista. João Batista tinha um prato preferido. Qual que era? Comer gafanhota. Aí Jesus Cristo disse: olha, o maior foi João, mas ele disse: o menor no reino de Deus, o menor na igreja, aquele irmãozinho que nasceu ontem na fé, ele é maior do que João. Ele é maior do que João. Por quê? Porque no Velho Testamento as pessoas não tinham Deus na vida, no sentido de tê-lo morando neles. Mas o menor, quando a pessoa vem para Jesus, ele disse: alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus mora em nós. Quando você tem essa consciência que Ele mora em você, que você é uma pessoa habitada, Ele mora. Eu tenho um outro ser aqui, eu não sei explicar. Essas mães que trouxeram seus filhos aqui à frente, durante 9 meses, elas eram habitadas, tinha dentro delas um bebê, estava ali um menino, ele mexia, ela era habitada. Sabe, nós temos Jesus em nós. Se João Batista, o maior, comia gafanhotos, nós que somos maiores que João, se ele comia 50 gafanhotos por dia, ou apenas 10,
nós podemos comer 100, 200, 300. Diga para o seu irmão: meu irmão, para mim tem uma dieta diferente. Eu sou comedor de gafanhotos. Sabe, ou você come gafanhoto, ou o gafanhoto vai te comer. Quando isso aconteceu, olha o capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação. Coloque o texto aí, Guilherme. Números 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Quantas vezes isso acontece? O desespero vem, situações vêm, aquilo que era para ser apenas alegria, era para ser alegria. O povo era para voltar falando assim: olha, é verdade, é assim mesmo. É assim mesmo. Ele deveria ter crido só naquilo que Deus falou, vai ser assim e pronto. Foram lá criar essa confusão toda. O povo chorou a noite toda e gritava: agonia, agonia. E olha a desgraça. Verso 2: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Eles pediram algo: tomara que tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Há o poder em nossas palavras. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Quando você diz: meu casamento é uma desgraça, você está dizendo que seu casamento será uma desgraça. Quando você olha para o seu filho e diz: esse menino não tem jeito, você está dizendo e profetizando e proclamando, trazendo um decreto que ele não tem jeito. Sejam poucas as suas palavras em 2010. Faça assim. Nossas palavras têm poder. Jesus Cristo disse que as nossas palavras nós vamos dar contas a Deus de todas elas. Por isso até chamar alguém de burro, raca, tolo, nós vamos dar conta dessas palavras. Profetize. Eles começaram a falar exatamente isso. Tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E você vai ler daqui a pouquinho que todos os que falaram isso, com mais de 20 anos, quem tinha 20 anos e um dia, morreram no deserto. Todos que falaram: tomara, 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 tomara que tivessem morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Eles ficaram ali. Os esqueletos ficaram ali. Olha o verso 3. E começaram a dizer: e por que nos traz o Senhor esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Murmurar significa: se eu fosse Deus, eu faria de uma maneira diferente. Murmurar é isto. Murmurar não é ficar, não é nada disso. Murmurar é você falar, sem palavras, isso. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Murmurar é isso. Murmurar é a atitude de falar: Deus, o Senhor está fazendo as coisas erradas, Deus. Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu faria diferente. Deus, se eu fosse o Senhor, eu não deixaria que isso estivesse acontecendo. Deus, se eu fosse eu que estivesse aí no trono, e eu ia saber como fazer.
Amar o Senhor é deixar Deus ser Deus. É deixar Deus ser Deus. É deixar Deus ser Deus. Quantas vezes nós não entendemos? E eles disseram, não seria melhor voltarmos para o Egito? Deus queria um povo livre. Lá no Egito era escravidão. Lá no Egito não tinha culto. No Egito não tinha esperança. Lá no Egito havia apenas desgraça. E o verso 14:4 diz: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. A coisa mais fácil é levantar um outro líder. A rebelião é estabelecida. Verso 5. Moisés e Arão, os dois eram os líderes. Verso 5 diz: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Se você pudesse ver Moisés e Arão debruçados, com o rosto no chão, aquele espetáculo de ira, de raiva, de murmuração, e aqueles dois homens ali, cara no chão, no pó. O caminho do Senhor é sempre o pó. A nossa autoridade, quanto menor nós formos, maiores nós seremos. O nosso lugar de autoridade é exatamente sempre mais baixo. O irmão que está aí ao seu lado é para você servi-lo. É para você servi-lo. É diferente. Os dois estavam ali, rosto no pó. E Josué e Calebe, apenas os dois, eles rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Eles dizem: é boa, mas não é só muito boa. Não há um adjetivo tão grande, uma maneira de trazer essa qualidade. Ele diz: é muitíssimo bom. E o versículo 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tudo na vida, queridos, é quando nós dizemos: se o Senhor, se o Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor me der. Fome de Deus é uma fome de uma total dependência dEle. A nossa independência de Deus é que é confusão. Tiago diz: você nunca pode dizer assim: amanhã eu vou para o Rio de Janeiro, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou fazer isso e aquilo. Psh, não diga assim. Ele diz: se o Senhor quiser. Vamos falar? Se o Senhor quiser. Outra vez. Se o Senhor quiser. Ser cristão é ter essa dependência dEle. É a nossa vontade totalmente rendida a Ele. Se o Senhor quiser. Aqui, o versículo 8. Josué e Calebe trazem a mesma expressão: se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. O Senhor se agrada quando nós temos essa dependência dEle. O Senhor se agrada da vida do seu filho na minha vida. A palavra cristão não significa aquele que é da religião de Cristo. A palavra cristão é aquele que tem a mesma natureza de Cristo.
o Senhor se agrada. Nós podemos chegar diante dEle, não por causa da nossa própria santidade e graça, mas porque Ele abriu o caminho. Quando você daqui a alguns minutos receber o pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue do Senhor, o que o Senhor se agrada é de ver a vida do Filho dEle na sua vida. É quando você age com amor, quando você manifesta a compaixão de Jesus Cristo, quando você toma. Por isso que Jesus Cristo disse: tudo o que fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. A mim o fizeste. Sabe quando você olha um irmão, vê Jesus nele. Quando você olha aquele fascínio, aquele mais pervertido, aquele estuprador, aquela pessoa que te dá náuseas, quando você ama aquela pessoa, Jesus morreu por ela, Jesus deu a vida por ela. Não existe uma única pessoa, um único ser humano sobre a face da terra que Jesus Cristo não tenha derramado o seu sangue por ela. Jesus Cristo não amou Adolfo Hitler menos do que eu. Não. A diferença é que eu escolhi me apropriar do amor de Jesus Cristo e o outro não. O verso 9, aliás, Números 14, 9. Ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo desta terra, porquanto como pão podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Aqui está Josué, Caleb trazendo essa palavra: não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. E os outros estavam dizendo: vocês devem ser devorados. Ele diz: não, nós como pão podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Querido, estufe o peito, fique em pé no seu lugar. Estufe o peito. Sabe, você não é um covarde, você não é um fracote, você não é um João Ninguém, você é templo do Espírito Santo. Maior é o que habita em nós do que aquele que está no mundo. Maior é a vida do Senhor em você. Maior é a vida do Senhor em você. No início desse ano, aqui a palavra diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não obedeça o Senhor apenas nas grandes coisas, nas pequeninas. Nós não tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pedrinhas. Tenha esse entendimento, que não haja dentro de você nenhum tipo de rebelião. Rebelião é eu querer a minha vontade. Ali na cruz, no Getsemane, Jesus ora: Pai, não a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo, Ele não tinha medo algum de ser esbofeteado, cuspido. Ele não tinha medo dos cravos, nem tampouco das chicotadas. Para Ele, a santidade absoluta. Mas ali na cruz, quando Ele iria absorver nossos pecados, Ele, bênção pura, seria feito maldição, e o Pai voltaria o rosto e não contemplaria o seu filho, porque a palavra diz que o Senhor não contempla o pecado. Era isso que Ele pediu: passe de mim esse cálice, de perder um momento a comunhão contigo, de perder um momento a comunhão contigo. Não sejais rebeldes.
não temais o povo, não temais o povo dessa terra. Querido, nossa luta nunca é contra carne e sangue. Sua luta não é contra a vizinha que põe o lixo na porta da sua casa, não é seu patrão. Se é carne e sangue, nunca será inimigo seu. Nossos inimigos são espirituais. Não temais o povo, retirou-se deles o amparo, porque hoje o nosso amparo, Deus é o nosso amparo, Deus é a nossa fortaleza e a nossa segurança. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. E quando todos estavam com as pedras nas mãos para apedrejá-los, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quando as pessoas estiverem com as pedras nas mãos para apedrejarem você, pode ter certeza que a glória do Senhor vai aparecer. Mas se as pedras vierem, é porque Deus tem um propósito. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. 2010, um ano onde não queremos a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Onde queremos ver essas cachoeiras, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o desardarei, e farei de ti povo maior e mais forte que eu. Deus diz: Moisés, eu vou fazer um outro povo através de você. Aí Moisés, os privilégios demonstram aquilo que está no nosso coração. Moisés podia ter dito: olha, uma nova geração vai partir a partir de mim. Ele podia ter dito: é isso que eu quero. As pessoas agora, um novo povo a partir de mim. Você sempre deve temer quando coisas grandes demais chegarem para você, ou quando coisas terríveis chegarem, porque a crise não desenvolve o nosso caráter, revela o nosso caráter. Moisés entra em luta com Deus e disse: não, Deus, não faça isso. E ele diz no verso 8: porque o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. E Deus perdoou. Durante 38 anos, a partir desse momento, o povo ficou dando voltas, dando voltas, dando voltas, dando voltas, dando voltas. 38 anos de peregrinação. Eles podiam ter entrado na terra 2 anos depois, todos, mas ficaram dando volta 38 anos até que entraram. E aqui a palavra diz, o Senhor diz, verso 28, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste dos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué,
filho de Num. Aqueles que falaram que não entrariam na terra, realmente não entraram, ficaram ali. Todos ficaram. Todos ficaram. Todos eles ficaram. Tome a sua Bíblia. Os diáconos se preparem para receber o pão e o vinho da mão dos diáconos, da mão dos pastores. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Se perto de você tem alguém sem a Bíblia, ofereça a sua. É preciso que ele leia. Hebreus 3, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: por isso, irmãos, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, vamos falar hoje, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. A provocação aqui, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 4, verso 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente
as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns deles, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvera dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ponha sua Bíblia no banco. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Levante a mão desse irmão. Olhe para mim um momento. Só o piano tocando. Olhe para mim. Tudo que Deus deseja, Ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, nós estamos vivendo o primeiro domingo desse ano. Nós não sabemos se vamos ter a segunda-feira. Só temos hoje. Só hoje. Só hoje. Só hoje. Talvez você que está aqui, bateu aquela saudade, você que andava com o Senhor, as coisas aconteceram, você esfriou e acabou desviando do caminho. Hoje é o dia da sua reconciliação. E sabe, você é alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, sabe tudo a respeito da fé, mas até hoje não entregou a sua vida a Jesus. É hoje o dia da sua volta. Só o sangue de Jesus, é pelo sangue, é por esse caminho que somos perdoados. Nesta hora, feche os seus olhos. Você, querido, que já tem o Senhor, quem sabe o ano passado a desobediência fez parte do seu coração, mas hoje tudo é novo, tudo é diferente. A bondade, a longanimidade, o amor, a misericórdia do Senhor. Hoje é o dia dessa sua entrega totalmente a Ele, da sua rendição absoluta a Ele, de você realmente estar dizendo: Deus, eu quero viver para a Tua glória, eu quero viver de um modo que o Senhor se agrade de mim, eu quero viver assim. Nesse instante, põe as suas duas mãos sobre seu coração, feche os olhos, e eu quero fazer uma oração, como se fosse você fazendo essa oração. Eu vou pedir que todos os que estão aqui me acompanhem nessa oração dizendo: Senhor Jesus, é hoje o dia da minha reconciliação. O meu coração foi tocado pela Tua palavra, penetrou na minha vida. Eu reconheço que eu preciso voltar para o Senhor. Eu quero a reconciliação. Eu estou arrependido e eu volto na certeza
porque serei recebido. Senhor Jesus, eu que já ouvi da Tua palavra, nesta manhã eu abro o meu coração e eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, entra na minha vida, ser o Senhor da minha história. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração só por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você